Olá, começa agora o Questão de Ordem e hoje nós vamos abordar o preconceito no ambiente escolar. Crianças e adolescentes devem ter a liberdade de sugerir temas para serem debatidos? Como essa curiosidade deve ser recebida por professores, diretores de colégio, os pais desta criança, os pais dos colegas? Bom, sobre este assunto, debato com a vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara, vereadora Débora Palermo, presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Juventude também aqui da Câmara, e de forma virtual, o psicólogo Danilo Costa, pós-graduado em cuidados primários e secundários em saúde mental pela Unifesp, lembrando que farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Paula Miguel, pegando o gancho do que aconteceu aqui na cidade de Campinas, um estudante de 11 anos da Escola Estadual Aníbal de Freitas sugeriu em um grupo de WhatsApp um trabalho com o tema LGBT. E aí ele foi atacado por pais de alunos e funcionários da escola que disseram que a ideia era, abre aspas, absurda, fecho aspas. A família do jovem registrou um boletim de ocorrência para denunciar preconceito e intimidação. Como é que você analisa essa sugestão e o que aconteceu na sequência? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Muitíssimo obrigada, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui no Questão de Ordem, hoje com a vereadora Débora Palermo, com o psicólogo também nos acompanhando. Primeiro, como você disse, né, foi uma sugestão que foi dada num grupo de WhatsApp. E naquele momento ele foi atacado pelos pais de alunos, né, já que o grupo é composto por alunos, mas muitos não têm número de WhatsApp, então os pais que acabam acompanhando, pelos funcionários da escola, que não chamaram no privado, né, isso foi feito publicamente, no próprio grupo de WhatsApp, então acabou expondo a criança, e depois teve um telefonema que para mim foi o mais grave, que não entrou em contato com os responsáveis, foi diretamente com a criança, e isso gerou um choro, né, ali que foi percebido pela irmã, por isso a realização do boletim de ocorrência. Eu acredito que o ambiente escolar é um ambiente onde a gente possa tirar nossas dúvidas, né, a gente discutir a sociedade, onde a gente possa, inclusive, conviver, aprender a conviver com a diversidade, né. E naquele momento, a escola não teve não teve empatia por aquele caso e não soube lidar com aquilo, né? Não soube receber e nem orientar essa criança, simplesmente foram para o ataque. Esse que foi o problema que aconteceu na escola Aníbal de Freitas. Vereadora Débora Palermo, essa discussão tomou conta das redes sociais, comentários nas reportagens, uns concordando com a família do jovem, outros com os pais dos alunos que não queriam discutir o tema. Como é que você analisa essa situação? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigada aos funcionários da TV Câmara, sempre solícitos. Vereadora Paola Miguel, né, comigo aqui essa tarde. É um caso, para mim, muito trágico, né? Uma situação que poderia ter sido evitada, né? Mas a minha avaliação quanto a esse caso é bem... Eu tenho sempre olhar pelo lado da criança. Sim. Eu acho que a forma como foi conduzido esse caso, mais uma vez, uma criança foi exposta a constrangimento, a situação vexatória, que conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um crime, né? Porque se ele teve o direito dele violado, se a escola agiu de maneira Inadequada? Equivocada, porque eu não sei, eu não tive acesso aos autos e eu não costumo dar a minha opinião antes de transitado em julgado e todo direito à ampla resposta e ao contraditório também é um direito, né? Sim. Eu sou muito legalista nesses casos, né? Então eu acho que a escola tem o direito de se defender. Após a defesa dela, eu vou saber o que aconteceu e vou aí me manifestar no âmbito escolar, conforme o comportamento da escola. Agora, quanto à criança, a forma como foi feito foi errada,
porque existem órgãos competentes para atuar nesses casos. Sempre que uma criança tem um direito violado, existe o Conselho Tutelar, existe o Ministério Público, a Delegacia de Defesa da Mulher, para atuar e proteger essa criança e responsabilizar quem cometeu a violação de direito. Agora, quando você pega uma criança e coloca o vídeo dela chorando, expõe tudo publicamente, o dano que é causado, né? O Danilo com certeza vai estar falando isso, né? E a criança ela tá em desenvolvimento, ela não é como nós adultos, né? Ela é um ser humano em desenvolvimento. Para ele lidar com tudo isso, já não chega o sofrimento dele ali na situação que ele foi exposto pela escola, supostamente. Aí todo mundo, uma pressão de toda a sociedade, né? Em cima desse caso, para essa criança lidar com tudo isso é muito complicado. Então, por isso que eu acho que essa criança deveria ter sido poupada, a família registrar o BO está corretíssimo para que abram as investigações, para que se apure o caso, poderia ter recorrido e deveria ter recorrido ao Conselho Tutelar para aplicação de medida protetiva, que seria encaminhar essa criança a um psicólogo, para que ela fosse atendida, ela fosse acolhida e aplanasse, né, todo esse sofrimento. E também o Conselho Tutelar aplicaria medidas para a escola, encaminharia ao Ministério Público. Então, eu acho que a gente evitaria, né, essa exposição toda que ele teve. No meu ponto de vista, ele foi usado como bandeira ideológica da comunidade LGBTQIA+, que eles têm todo o direito de defender, né, essa bandeira, é um direito deles, mas eu acho que a gente não pode usar crianças para isso, né? É essa a minha defesa. A gente não pode expor crianças para defender nenhum tipo de bandeira, porque isso traz sofrimento emocional, psicológico a elas. Nós vamos debater bastante ainda esse e outros casos que acontecem. Para analisar e nos auxiliar com o comportamento do ser humano, das crianças, adolescentes, este momento de descobertas, curiosidades, participa com a gente o psicólogo Danilo Costa. Me corrija se eu estiver errado, mas sobre o desenvolvimento humano nos 8 períodos existentes, a criança com 11 anos está no 5º período, que é adolescência, época de descobertas, muitos pensamentos, atitudes e comportamentos que buscam uma identidade. O que é este período, Danilo? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado eu acho que eu me sinto muito honrado de poder fazer parte dessa roda de conversa tão importante nesse momento que a gente vive no Brasil. E eu acho que a gente tem várias coisas para abordar, para comentar, mas eu vou conversar sobre isso que você colocou na sua questão, né, Gabriel? Esse é um momento, né, na pré-adolescência, aos 11 anos, pré-adolescência pela OMS, né, ou adolescência, seja lá o que isso signifique, né, os termos, nos quais a gente se pergunta de muitas questões, né? Nós nos fazemos muitas perguntas internamente. E o que aconteceu com esse garoto, enfim, que ganhou a comoção do país nas redes sociais, o que também é um problema, como bem colocou, acho que foi a Débora, né, de usar a imagem de uma criança, né? O que aconteceu com ele foi muito triste, porque foi o símbolo de que a dúvida ela não pode existir, né? Ela foi silenciada de diversas maneiras, né? E esse eu acho que é um enorme problema, porque o que traz sofrimento para a mente humana, muitas vezes, é justamente você não poder explorar tudo que você pensa, que você sente, né? Então, eu recebo adolescentes no meu consultório muito amedrontados por aquilo que eles pensam, né? E se julgando por alguns pensamentos, se sentindo responsáveis por aquilo que eles pensam. E aí eu me pergunto, o que aconteceu que nós, como sociedade, calamos essa criança em algum momento, ou esse adolescente,
a ponto dele se sentir responsável por aquilo que ele pensa e se culpando muitas vezes por muitas coisas que ele pensa e que não encontra o espaço de diálogo, né? Então, eu acho que a principal perda que a gente tem diante de uma situação como essa é que evidencia que a gente não tem a possibilidade de diálogo. E como é que você constrói uma mente? Como é que você constrói um cidadão, né, um indivíduo? É através do diálogo. E aí, o que é mais grave de tudo, e eu quero tomar muito cuidado com isso, porque nós temos aqui 4 principais temas dentro dessa questão, né? Que é a criança, que é a escola, que é a causa envolvida e que é a sociedade. Nós temos 4 principais temas aí, e a gente não pode sair também só atacando a escola, porque isso nasceu dentro da escola. A escola também precisa ser defendida com unhas e dentes, né? Como se diz no linguajar, né, nosso. Nós temos que defender, inclusive, todas essas 4 causas com unhas e dentes, né? Então, só que o que me espanta é a falta de diálogo dentro de uma escola. Uma simples sugestão ser atacada como você não pode ter dúvida, né? Você não pode. Nós temos temas aqui dentro dos quais a gente não pode conversar. Eu acho que isso é um sintoma de uma doença muito mais profunda, social, né? Que a gente vive, que é essa de não poder explorar aquilo que é do humano, aquilo que é de diversas ordens, que acontecem na mente das crianças, dos adolescentes e de nós adultos também. Estes 4 pilares serão citados aqui no Questão de Ordem, e a gente vai falar também sobre o papel que tem a rede social, porque ela é uma forma de nos comunicarmos, de nos aproximarmos com quem está distante, mas, por outro lado, será que afeta essa comunicação? Será que os ataques que acontecem nas redes sociais impedem também essas crianças e adolescentes? Elas ficam com medo agora dos famosos haters? Então, já já nós vamos abordar isso aí também. Vereadora Paula Miguel, este é apenas um caso de inúmeros que acontecem e que muitas vezes a gente nem fica sabendo, que não chega ao conhecimento do público. Para quem está nos assistindo, caso aconteça algo semelhante em alguma escola, em algum ambiente de educação, existe um comportamento ideal, alguma coisa que essa pessoa, essa família deva fazer? Bom, acho que o primeiro ponto que o Daniel trouxe é justamente sobre os 4 pilares, né? A criança, pais, a escola e a sociedade. Então, o primeiro ponto que a gente sempre fala é tentar levar isso a um professor, parceiro, amigo que saiba como tomar os encaminhamentos perante a escola, né? Caso isso não dê certo, ir direto à direção, coordenação da escola, tentar conversar, ver se esse tipo de coisa seria possível resolver. O que acontece é que, quando a gente fala da LGBTfobia nas escolas, ainda mais numa idade tão cedo como a que aconteceu, a escola tem esse comportamento, né, punitivista, né? Então, no modo geral, cerca de 43% das pessoas LGBTQIA+, que sofreram até mesmo agressões físicas nas escolas, não buscaram a coordenação nem a direção da escola, justamente porque sabiam que eles não tomariam nenhum procedimento. Então, um outro ponto que é muito comum, que é o aconselhável, é buscar os pais, né? Conversar com os pais para que eles possam tomar as medidas necessárias, medidas cabíveis, pais responsáveis, tios, avós. Mas a gente também tem que lembrar que a adolescência, né, pré-adolescência, adolescência é o momento que os pais são as últimas pessoas que a gente busca, né? São as pessoas que a gente menos quer conversar. Então, é um outro ponto muito complicado. Muitas vezes esse sofrimento que o psicólogo Daniel também trouxe, né? Você tem o medo do seu pensamento, mas você não quer conversar isso com um adulto responsável, ainda mais se isso for seu pai, sua mãe e tudo mais. Muitas vezes, esses adolescentes, pré-adolescentes, acabam buscando os próprios amigos, né? Tentando buscar medidas ali na mesma idade, na mesma faixa etária, e muitas vezes esses amigos conseguem buscar uma alternativa. Tá. Um outro ponto que eu acho que não é aconselhável fazer, mas também acontece muito, é buscar ajuda nas redes sociais, que é um outro problema. Porque aí você tem, de fato, o viés, você tem propostas que você pode ir para um caminho saudável, né, do tipo, busque conselho tutelar, busque outras alternativas.
busque um responsável, mas às vezes não. Às vezes as medidas são drásticas, agressivas e não resolvem nada, né? Que é um outro ponto que acontece muito e agora na adolescência, com o crescimento do desenvolvimento das redes sociais, que nesse momento tá gigantesco, né? A gente tem que lembrar que o Brasil é a segunda maior consumidora de redes sociais do mundo, assim, só a gente, tirando os Estados Unidos, que são maiores do que nós somos os que mais utilizamos o WhatsApp, né? Tem outros países que não utilizam outras ferramentas, mas a forma que o brasileiro utiliza o WhatsApp, Facebook e Instagram é muito única, assim. Então, essas redes sociais, muitas vezes, eles acabam fomentando até o bullying, o cyberbullying, que antigamente a gente conseguia mudar de escola e acabava com os problemas. Hoje não. Isso você vai seguindo e te levando para vários outros locais. Então, eu acho que o mais aconselhável são esses caminhos, né? Muitas vezes, buscar alguém dentro da própria escola que você consiga conversar, te orientar. A gente fala muito, quando a gente fala de pobreza menstrual, buscar não só os professores, mas também, às vezes, a tia da cozinha, inspetora de alunos, aquela pessoa que você tem mais afinidade. Não deu certo? Tentar buscar a direção. Não deu certo? Os pais. Não quer falar com os pais? Tentar buscar alguém, algum colega da mesma idade que seja um pouco mais, não vou falar receptivo, mas que seja responsável também para você conseguir, para que essa pessoa consiga buscar os caminhos cabíveis, né? Porque só ouvir também não vai resolver, você vai ficar com aquele sofrimento ali eternamente. Débora, até pegando um pouco o gancho da sua primeira resposta, e pode ser a dúvida de quem está nos acompanhando, né? Quando que o Conselho Tutelar ele precisa ser acionado? Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que são só em casos extremos, que nem o do menino acorrentado no barril. Só nesse caso que você vai ligar para o Conselho Tutelar. Em quais situações o Conselho precisa ser acionado e o que acontece depois? O Conselho Tutelar ele atua sempre que ocorre uma violação de direitos, aplicando medidas protetivas, né? E em caso de suspeita ou confirmação de maus tratos, já se deve procurar o Conselho Tutelar, não precisa ter confirmação. Se você tiver uma suspeita, você já pode recorrer a esse órgão para aplicação de medidas protetivas. E se tiver confirmação, aí é obrigatório que notifique o Conselho Tutelar, né? E o conselho, você pode procurar desde de uma violação de direito por falta de vaga em creche, né? Que é um direito à educação que toda criança tem, até uma falta de medicamento, uma falta de prótese, e também por falta de políticas públicas, né? Que são esses casos que eu estou dizendo, ou falta de medicamento, ou falta de políticas públicas, falta de vagas, ou quando há uma violação de direito com violência, por exemplo, violência física, violência psicológica, negligência, violência sexual, e a violência fatal também, que daí já não é caso nem de conselho, mas ele normalmente é comunicado. Tá. Mas as pessoas precisam romper com esse preconceito de que o Conselho Tutelar ele tira a criança da família. Essa é a última medida que o Conselho Tutelar toma, esgotado todos os recursos escolares, e nem é o Conselho Tutelar que faz, que afasta a criança dos pais, é o Poder Judiciário, a Vara da Infância. O Conselho Tutelar só toma essa atitude em situações, por exemplo, finais de semana ou à noite, que o Judiciário está fechado. Aí, em uma situação emergencial, o Conselho pode tomar essa medida, mas, caso contrário, é feito todo um estudo antes, é feito todo um acompanhamento, é dada toda a oportunidade para que a família seja atendida e se organize, se reorganize, para que a criança fique no seio familiar, né, biológico. Então, e o que a gente vê é a população achar que eu vou no conselho e vão me tirar os filhos. Não é isso, né? Muito pelo contrário. Então, esse é o papel do Conselho Tutelar. Danilo, repercutindo um pouco uma coisa que a Paola Miguel falou, a criança, quando ela é atacada, violentada, seja psicologicamente, seja fisicamente, quando ela está nessa idade de adolescência, 11, 12 anos, uma coisa que a Paola falou interessante, ela pode ter vergonha ou medo de procurar os pais. Se tiver pais responsáveis assistindo o programa, como que eles devem lidar? Eles devem perceber essa mudança de comportamento
o que eles precisam perceber e que abertura que eles precisam dar para o filho para ele contar este tipo de agressão que ele recebe? Uhum. Eu acho que assim, a gente precisa lembrar que a criança ela vai absorvendo a, a sua da relação, né, que tem com os pais, e ela vai colocando os pais em um papel muito especial até então. Só que chega na adolescência, o que ela tinha para aproveitar, o que ela tinha como os pais como referência total, agora ela começa a buscar em outros lugares. Por isso da importância da existência de grupos para os adolescentes, porque eles vão atrás de amigos que vão ser suas referências, de grupos, né? Eles vão atrás de grupos religiosos, de bandas, né? E vão se unindo e se formando, porque agora é a hora quando eles já estão prontos, né? Teoricamente, para buscar fora de casa uma outra orientação, né? Então, eu costumo dizer assim, chega a adolescência, é a hora de ver a criança que a gente plantou, né? E a gente tem que ver isso. Agora, é óbvio que isso não é um rompimento de fato, né? É só uma necessidade a mais. Eu já tinha o que eu tinha para beber dos meus pais, eu já bebi em grande parte. Agora eu quero beber de outras fontes. É basicamente isso. Mas é muito importante que esteja sempre aberto o diálogo, porque na hora que a coisa fica séria mesmo, o adolescente precisa ter em casa a possibilidade de recorrer, né, a possibilidade de confiar nos pais. Então, eu acho que pecam muito aqueles que limitam o diálogo em casa. Então, em casa a gente não conversa sobre temas tabus, em casa a gente não conversa sobre o que a gente não aceita. Tudo isso vai expulsar cada vez mais esse adolescente de casa. E o que coloca muitas vezes ele em risco, né? Porque aí ele vai buscar com um amigo que pode não ter uma orientação, pode não ter uma maturidade para trazer uma orientação mais assertiva diante de uma questão mais complicada, por exemplo, que envolva risco de saúde, de segurança e tudo mais. Então, um caminho muito importante que os pais precisam se atentar sempre é a do diálogo. E não é a de forçar o diálogo, mas de deixar claro que aqui você tem a porta aberta. Uma dica, talvez, seja de encontrar um outro adulto que possa auxiliar esse adolescente, um adulto da família no qual você percebe que o adolescente confia, um tio, uma tia, né, um vizinho, um parente que ele confia, daí você pode ir, como diz o ditado do Sul, né, sopa quente se come pelas beiradas, você pode ir comendo pelas beiradas, trazendo pessoas da sua confiança para conversar com teu filho e com a tua filha, né? Para ir também você ir expandindo esse mundo, não só colocando só você, assim, né? Só tem a gente para você recorrer. Não, né? Trazer também esses convívios, né? E além de incentivar também bons convívios com colegas que você percebe que são pessoas interessantes para eles conviverem. Ô Danilo, pegando um exemplo, uma criança está na sala de aula, ela sugere um tema e aí vira motivo de piada, todo mundo dá risada, ela é atacada, seja qual for este tema. Que efeito que isso traz para o psicológico dessa criança? Qual que é o problema, que é o bullying, mas essa zoação de uma pergunta, de uma sugestão que ela faz? Depende de cada criança. O efeito que isso vai gerar depende de cada criança. Mas é óbvio que se o professor, por exemplo, em sala, tiver a condição e a sensibilidade de perceber isso que está acontecendo, ele tem que intervir, porque as pressões grupais, às vezes, são muito fortes e o indivíduo fica sem recursos de lidar, né? Então, se você tem um grupo unido no ataque em direção a um único indivíduo, isso pode ser muito traumatizante, pode deixar essa criança num papel de, assim, de muita fragilidade, o que pode ocasionar graves problemas psicológicos, né?
A criança pode deprimir, a criança pode fazer mal a si mesma, pode se sentir culpada por aquilo que ela fez. Então, é muito importante sempre a gente estar atento a isso. E quem for o adulto da vez, ter condição de lidar com isso, de colocar a questão e trabalhar isso. Não só... Tem 3 vertentes, né? Você tem que trabalhar com aqueles que aplicam o bullying, né, para eles aprenderem o porquê que estão fazendo isso e para deixarem de fazer. Você tem que trabalhar com aquele que recebe as ofensivas, né, para que ele se instrumentalize, construa um repertório de defesa interna, e você tem que trabalhar com o grupo, porque isso também é um mecanismo de evasão das energias presentes no próprio grupo. Então, você tem que trabalhar, no mínimo, essas 3 vertentes e muito constantemente, né? Porque o trabalho das questões emocionais, eles são um trabalho de formiguinha, um trabalho de repetição. Então, você vai trabalhando, entendendo por que aquele pratica o bullying, entendendo por que o grupo se organizou dessa forma, entendendo por que aquela criança, vamos dizer assim, está recebendo o bullying e está se comportando assim ou assado. E aí você pode trazer um repertório maior para ela se defender também. Sobre o grupo, né? Eu sempre gosto de me colocar no papel dessa criança. Quando eu tinha 11 anos, né? Como era? E olha como é uma situação complexa, porque imagina para quem assiste essa cena. Você está em sala de aula e vê uma criança sendo atacada. Você pensa, eu não vou falar, eu não vou mais sugerir que isso vai acontecer comigo também. Então, olha o efeito e a gravidade que pode ter uma criança sendo agredida, mas, na verdade, quem está em volta também está participando dessa agressão e também pode estar se sentindo agredida. Sim, sim. O que eu sempre, como educadora, né, estive em escolas durante mais de 20 anos, né, depois no Conselho Tutelar, a gente sempre dizia isso, que nós temos que trabalhar, nós adultos e nós profissionais de todas as áreas, principalmente a educação que trabalha com as crianças e adolescentes, na formação, né, desses cidadãos, né, o respeito a tudo e a todos, né? Então, quando você ensina que o respeito ao outro, né, a escolha do outro, a religião dele, o gênero, a cor que ele tem, tudo que significa o outro, quando você respeita como um todo, você inibe esse tipo de comportamento, né? Por isso que eu me preocupo na exposição da criança, porque quando você expõe, eles se recuam. Muitas crianças, e na escola era normal ver isso, quando um falava alguma coisa que todo mundo ria, a classe se calava, ninguém mais falava nada, com medo de sofrer também algum tipo de bullying, né? Então, isso tem que ser trabalhado constantemente com as crianças, nas escolas, em casa, não permitir nem brincadeira, sabe? Eu sou, às vezes, bem chata, inclusive com meus sobrinhos, não permito nem brincadeiras, no tom de brincadeira, mas é um preconceito, velado, né? Sim. Então, a gente tem que ensinar para que a sociedade seja mais pacífica e respeitosa entre todos, né? E no caso desse menino, o que eu fiquei muito chocada e chateada, porque a rede social, quando você joga alguma coisa na rede social, ela te dá uma sentença. Sim. Ela não dá um direito de resposta, ela não te deixa... Ela dá uma sentença, né? Então, para uma criança lidar com isso, eu sei, é muito difícil. Ele tem 11 anos, né? Ele não é nem um adolescente, ele ainda é uma criança. É muito complicado, né? Então, eu acho que nós, adultos, temos que ter responsabilidade e cuidados, né? Para que não ocorram situações como essa que ocorreu. Acho que é importante dizer, né, Paula Miguel, que não é um caso isolado. Se você está dentro de uma sala de aula, se você está dentro de um grupo, não é uma pessoa que sofre, né? Quem está em volta, se é uma sala de aula, muitas pessoas se colocam no lugar deste aluno e também podem se sentir agredidas. Não, exatamente. Eu acho que o outro efeito é de você não querer se aproximar da pessoa que fez a sugestão, né? Para você também não sofrer esse efeito por efeito cascata, né? Mas Sim. você então é amigo dele, então você também pensa assim. Então eu acho que esse tipo de coisa, né? Que os professores têm um papel fundamental quando a gente fala do ambiente escolar, principalmente no ambiente escolar presencial, do modo virtual, eu não sei muito bem como que isso está funcionando, através de WhatsApp menos ainda, mas no presencial
você conseguia perceber o afastamento também, né? Muitas crianças relatam esse bullying, né? Que tinham amigos, aí os amigos acabaram se afastando justamente porque também não queriam sofrer esse bullying ali. Aí essa criança que já está numa situação de vulnerabilidade acaba ficando ainda sem amigos, sem ter quem recorrer, e aí acaba se deprimindo. Acho que o Danilo falou isso muito bem, né? Que é justamente esse efeito, o efeito cascata que as escolas têm. Eu estudei a vida inteira em escola pública, né? E a gente sabe que tem alguns grupos que estão ali e fazem um bullying maior por estereótipos, com tipos de pessoas. Antigamente era muita questão do nerd, né? E hoje tem outras questões também. E isso vai fazendo com que essa busca, né, para você encontrar, inclusive, o seu grupo, onde você seja aceito, se isso não acontece, é muito triste. Por isso que a gente, inclusive, tem uma taxa de suicídio muito grande na pré-adolescência. E isso tem crescido muito entre as meninas, nessa era virtual, né, tem crescido muito entre as meninas de 12 anos, que é justamente quando começam aqueles apelidinhos, né, de ser bonita, ser feia, e isso faz com que essa busca, né, para você ser aceita no ambiente escolar, que eu acho que é o grande problema que a gente tem hoje, gere um sentimento, né, uma dor tão grande que a única busca, né, que as pessoas fazem é de não querer mais sentir aquilo, e às vezes acaba sendo suicídio, infelizmente, né? Então, esse ambiente escolar mais acolhedor, né, e acho que esse caso ele acabou trazendo para a gente debater isso um pouco mais, né, nesse momento, é sobre tudo isso, assim, é como que a gente cria um ambiente escolar, inclusive, que esse bullying, esse cyberbullying não sejam propagados para que essa diversidade seja aceita. E aí eu estou falando de meninas, estou falando de você ser magra, ser gorda, de você ter cabelo crespo, ter cabelo liso, de você ser um pouco mais introvertido, ser mais extrovertido, de você poder dar uma sugestão, né? É isso que o ambiente escolar tem que propiciar, tem que ser um ambiente escolar inclusivo o suficiente para que todo mundo se sinta confortável para frequentar a escola. Acho que é sobre isso. Nesse caso específico, foi uma agressão LGBTQIA+. Você acha que, se for debatido um outro tema que seja tabu na nossa sociedade, sofreria uma agressão também? Eu acho que sofreria, mas talvez de uma outra forma. Uma coisa que a gente já debateu aqui na questão de ordem é sobre a questão da menstruação. A gente aprovou uma moção hoje sobre isso. Por exemplo, quando tem às vezes a primeira menstruação vem na escola, né? Então você não está nem um pouco preparada para aquilo. Sim. E aí acaba tendo um acidente, e aí aquele chamado já vem, aquele bullying, né, que a menina acaba sofrendo, as piadinhas, né, a forma que as pessoas lidam com isso, já colocam ela numa situação de menstruar é ruim. Acho que tem uma outra questão muito forte, que é sobre a questão do cabelo, né? Muitas escolas, inclusive, tinham um padrão de vestimenta que era meninas com franja, inclusive. Se você tem cabelo crespo, isso não é possível. Então, como que você lida também com o fato de usar tranças, ou de você ter um cabelo afro, né? Como que você debate isso no ambiente escolar? E aí, eu acho que o tratamento perante a escola, né, da forma que os funcionários da escola agiram, talvez fossem diferentes. Mas eu não diria que isso seria menos agressivo do que foi nessa questão. Débora, entende que mais debates precisam acontecer nas escolas municipais, estaduais, particulares, de Campinas, de todo o Brasil, sobre preconceito, o que é o LGBTQIA+, sobre pobreza menstrual, em que adolescentes ficam um dia sem ir à escola no período menstrual, porque às vezes não tem condições de comprar absorventes, sobre racismo. Esse tipo de assunto deve estar presente nas escolas, porque às vezes parece que tem uma corrente que fala assim, não, eu quero só português, matemática, geografia, história. Não, deve ser debatido sem dúvida nenhuma. A escola hoje e já há algum tempo, e deveria ter sido sempre assim, ela não pode ser só conteudista, né? Ela também forma cidadãos, ela é uma formadora de opinião, ela tem que trabalhar todos esses temas e trabalhar de uma forma muito rica, eu digo assim, no debate, no respeito, entre os alunos, corrigindo, né, intervindo em situações como o Danilo falou, né, de bullying, de constrangimentos para que não ocorram.
tem que trabalhar em todo o tempo. E uma coisa que eu acho que vai melhorar muito também, e há muito tempo a gente fala nisso, e agora é lei, e eu fiz até uma indicação pedindo para que Campinas, com urgência, instalem nas escolas psicólogos e assistentes sociais. Porque o olhar do psicólogo nessas horas e o atendimento dele ali, pontual, ele é muito importante. Porque hoje a gente vive um momento com as redes sociais que as crianças, os adolescentes, eles têm informações e o tempo todo de todo tipo, mas rasas, né? Sim. Muito superficiais. E eles não sabem, muitas vezes, lidar com isso. Essa situação da questão da ideação suicida, da automutilação entre crianças e adolescentes tem aumentado de maneira absurda, e é uma preocupação que nós que trabalhamos nessa corrente de defesa da criança e do adolescente tem nos preocupado muito, porque são muitas informações, são muitas coisas que têm sido trazidas aqui. Antigamente a gente brincava na rua, estava ali no bairro, era só a família, aqueles amigos. Hoje não. Hoje a criança nossa aqui, ela se comunica com o mundo todo. E muitas vezes ela não tem maturidade para tudo isso, para todas essas informações. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. E a criança no meio de tudo isso. Então, a figura do psicólogo no ambiente escolar, e mesmo do assistente social que vai fazer esse atendimento para a família, esse acompanhamento, e ajudar as famílias, a escola, os professores e as crianças a lidar com situações complicadas, né? Eu acho que serão muito importantes. E esses temas têm que, a cada dia mais, né, ser trabalhado. E as escolas trabalham, né, pauta, inclusive está na LDB, todos esses temas como temas transversais e que devem ser trabalhados, e são trabalhados, sabe? São trabalhados o tempo todo na escola, por isso que eu tenho um cuidado muito grande. Eu acho, como o Danilo falou, a escola tem que ser defendida, sim. A escola Aníbal de Freitas é referência como escola em Campinas, ela sempre foi uma escola de notas muito altas, de um comportamento, uma escola modelo. Eu estou sinceramente espantada, mas eu não vou emitir nenhum tipo de julgamento aqui, como eu disse, eu conversei só com o dirigente de ensino e sei que foi instaurado um processo, a gente está acompanhando, né? Mas eu sei que eles sempre trabalharam, e de forma muito tranquila. Mesmo esse tema de LGBTQIA+, sempre foi muito tranquilo no Aníbal de Freitas, né? Então, me causou muita surpresa ele cair e a escola sofrer, como fala, a sentença foi dada, né? Afastaram de pronto a diretora e a mediadora, e eu sei que para você afastar um diretor, um professor, demora muito no Estado. É um processo administrativo longo, extenuante, eu participei muitas vezes, e nesse caso foi de pronto, assim, sabe? Então, eu me surpreendi muito, né? Mas eu não sei se realmente houve abusos, então eu não vou tirar, como que fala, não vou dar minha opinião sobre isso. Danilo, tem um momento certo para determinados assuntos serem debatidos? Uma criança, 6, 7 anos, ouvir alguém comentando e ela quer discutir, por exemplo, sobre sexo. Que tipo de reação, como que ela deve ter, qual que deve ser a atenção de pais e responsáveis? Gabriel, eu fui professor de educação infantil durante 5 anos, né? Uma coisa muito rara hoje em dia no Brasil, um homem ser professor de educação infantil. E uma coisa que eu aprendi com as crianças é que elas nos dão as deixas. Elas nos falam o que elas precisam, né? Um exemplo muito claro disso é aquela criança menor que precisa da repetição. Então, ela pede para que se repitam as brincadeiras, as coisas, as histórias, né? Então, você pega uma criança de 2 anos, de 3 anos, você lê pouquíssimas histórias durante o ano para esse grupo, mas você lê todos os dias as mesmas histórias ali. Você vai variando ali 5, 6 historinhas e você vai lendo, porque eles necessitam da repetição. Então, quando um grupo começa a falar
de qualquer assunto, esse assunto precisa ser colocado em pauta e na roda, porque já é uma questão para esse grupo. Não dá para a gente evitar a questão, porque a questão ela surge do próprio grupo. Ela não é colocada pelos adultos. Eu acho que tem que ficar muito de olho para os sinais que aquele grupo traz. Se um garoto propõe um tema LGBTQIA+, para ser tratado, muitas vezes ele é só a voz do grupo. Essa já é uma questão daquele grupo, não é só a questão daquele garoto. Já é uma questão que está presente no grupo e que precisa ser trazida para o debate. Tema bastante interessante que nós estamos abordando aqui no Questão de Ordem, sobre este preconceito, sobre os pilares, a importância da escola, da sociedade, dos pais e das crianças. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta tem mais assuntos que eu quero abordar. Não saia daí. Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos conversando sobre o preconceito que crianças e adolescentes sofrem no ambiente escolar, mas também fora dele que isso acontece. E a internet hoje é um meio de comunicação que milhões de pessoas utilizam para se relacionarem, se comunicarem, realizarem pesquisas. Mas quais são os cuidados que os pais e responsáveis precisam ter, desde o site que eles estão entrando até de comentários que eles fazem, e muitas vezes podem não ter a dimensão do que são capazes de fazer. Danilo, até que ponto tem a liberdade da criança e até que ponto que os pais podem entrar e observar sites e comentários que crianças e adolescentes estão fazendo? Qual que é esse limite? Essa questão é uma questão muito delicada, né, Gabriel? Porque, primeiro, que você precisa conhecer a criança que você tem em casa e precisa conhecer o instrumento tão maravilhoso, mas também tão arriscado que é a internet, né, e as redes sociais. E eu não acho que é só restringir conteúdo ou ficar vasculhando aquilo que a criança faz, que eu acho que, dependendo dos casos, é muito importante, sim, mas eu acho que tem que ter um trabalho muito forte de orientação, né, de educação, porque, afinal de contas, nós estamos criando indivíduos para a sociedade, e eles precisam aprender a consumir, por exemplo, a internet, de uma maneira minimamente responsável. Então, você precisa ensinar. Mais uma vez, o diálogo presente, né, como muito importante na criação e nesse auxílio que a gente dá na formação de adolescentes, né? Então, você precisa conhecer, precisa, sim, limitar alguns acessos, dependendo da idade, precisa limitar, inclusive, a quantidade de uso em diferentes idades, não só com as crianças, mas também com os adolescentes, porque a gente tem aí, as pesquisas estão mostrando, né, o quanto que, por um lado, foi muito bom e muito útil na pandemia ter o celular, as telas, mas, por outro lado, os prejuízos que elas trazem também, em muitos casos. Então, é uma questão muito delicada. Precisa se conhecer a criança que se tem em casa e precisa, sim, saber o que tem na internet, ir investigando e ir conversando, principalmente, para que a criança aprenda a se defender das coisas que rolam na Deep Web e na web em geral, nas redes sociais, né? Débora e Paola, como é que vocês encaram? Porque hoje em dia o WhatsApp tem grupo, tem linha de transmissão, tem Facebook, tem TikTok, tem Instagram, tem Twitter. A hora que você vê uma criança de 11, 12 anos que já tem celular, ela provavelmente já vai ter a maioria dessas redes sociais. O cuidado dos pais e responsáveis para dar uma liberdade, porque ela precisa disso também, mas ao mesmo tempo aquele cuidado para que isso não fuja do controle. Eu costumo dizer, Gabriel, que é liberdade vigiada, né? É a liberdade, mas você tem que estar atento o tempo todo, né?
como forma de proteção, inclusive, né, para as crianças e para os adolescentes, porque se você deixar também à vontade, eles não têm maturidade para saber o que deve ou não acessar, conforme a idade, como o Danilo disse. Tem crianças que são muito maduras e conseguem lidar com muita tranquilidade, né, e sabem se portar na rede social, e outras crianças não. E os pais têm que conhecer os filhos, né, e os pais sabem como lidar com cada um e devem saber. E isso só faz a diferença quando você também, como pai, você tem uma boa, um bom relacionamento com o filho, que é o que a gente sempre fala, procurar ser o mais próximo possível, ter sempre diálogo, estar sempre junto, conversando, orientando, porque daí você vai percebendo o quanto você pode deixar ou não o seu filho acessar e o que acessar com mais ou menos tranquilidade. As redes sociais, elas são, como o Danilo muito bem disse, são maravilhosas, né? A internet, todas essas redes é muito bom, mas tem que saber usar, senão a gente pode se complicar muito. E algo muito novo, né, Paula? Nós estamos aprendendo a utilizar uma rede social. Eu lembro na minha época, nessa idade, eu ainda não tinha celular, era o bichinho virtual ainda que a gente levava para a escola, era um outro tipo de problema. Sim. Hoje em dia é o celular que já está conectado e você já está com o mundo inteiro e não tem como fugir. Hoje a rede social está todo mundo inserido, pelo menos em alguma, está inserido. Sim. Não, exatamente. A gente tem diversas formas de nos relacionarmos através das redes sociais, né? Você tem rede social que é só áudio, rede social que é só vídeo super curto, rede social que já permite uma interação mais direta. A gente tem o WhatsApp, que a gente usa muito como um chat, mas ele também é uma rede social, né? Então, e eu acho que tem um outro ponto que é importante a gente trazer, que é justamente sobre os chats em jogos, né? Tem vários jogos que permitem chats e aí tem adultos mal intencionados que acabam ali conversando com crianças, se aproximando. Então é fundamental que os pais conheçam as crianças, tenham um bom relacionamento, mantenham a porta de diálogo sempre aberta para qualquer tipo de coisa acontecer. E eu acho que existe uma linha muito tênue ali entre você vigiar completamente, né, e você ter uma navegação vigiada, né? Com o celular cada vez mais cedo que as crianças estão tendo, é muito mais difícil ter esse controle total, mas é necessário fazê-lo porque muitas vezes, né, aquele amiguinho que você está conversando não é bem aquela pessoa que está por trás das câmeras, né? Porque o computador, ele permite isso, né? Sim. Esse suposto anonimato que tira das pessoas a cara de fato, né, que dá uma passibilidade. Até por isso que tem muitos ataques nas redes sociais, né, muito robô, muito perfil falso. Então é preciso estar de olho o tempo todo, e sem contar nos sites, que as crianças muitas vezes acabam caindo por propagandas que apareceram em lugares mais inesperados possíveis. Você falou sobre comentário de jogo. Recentemente, o zagueiro do Corinthians, o Danilo Avelar, ele foi demitido do Corinthians por um comentário racista durante um jogo. Ele fez um comentário, isso gerou uma repercussão e o Corinthians tomou a decisão de demiti-lo. Então esse é um cuidado realmente que precisa ter. Danilo, nós estamos falando agora sobre redes sociais e internet. Eu fui estudar o tema e entrei na sua rede social, no Instagram, e uma frase me chamou a atenção quando você diz, abre aspas, ninguém deveria temer o que pensa, pois pensamentos são apenas pensamentos e nós não controlamos o que iremos pensar. Pensamos coisas de toda a ordem, das mais esdrúxulas até as angelicais. O se faz com o que pensa é o que importa, fecho aspas. As pessoas que eu conheço, adolescentes ou por entrevistas que já fiz sobre temas relacionados, têm pensado mais do que falado. Tem a ver com rede social, elas estão mais acostumadas a escrever do que a convivência física e também por conta de agressões que eles observam, muitas vezes de nós adultos, seja na política, no futebol, e que é veiculada constantemente. Isso vai retraindo cada vez mais crianças e adolescentes que pensam e que às vezes não conseguem colocar isso para fora? Sim. Já naturalmente, nós temos um mecanismo psíquico, né, de autopreservação, no qual a gente vai nos limitando,
né? A gente vai nos podando, né? A gente vai moralizando aquilo que a gente pensa e vai, muitas vezes, criando dificuldades para nós mesmos, né? Então, se já é difícil um indivíduo conversar com aquilo que ele mesmo pensa, né? Tá aí tudo aquilo que o Freud descobriu, o inconsciente nasce justamente da impossibilidade de acesso, né, de todo e qualquer conteúdo que passa na minha cabeça. Então, se já existe essa dificuldade de diálogo interno, e aí você encontra uma sociedade que tudo indica, a gente caminha muito para isso, com a dificuldade de diálogo, né, onde você tem uma tentativa de eliminar coisas que nós não gostaríamos de ter, né, socialmente, internamente, tudo isso vai dificultando cada vez mais. E aí, muitas vezes, chega lá na clínica as pessoas com sintomas de ansiedade profundas, né? Ansiedades profundas, pânico, ou então deprimidos, porque não conhecem aquilo que se pensa, ou conhecem aquilo minimamente que pensa e agem dessa forma que a gente está falando aqui, né? Com preconceito contra si mesmo, né? Então, se a gente já tem isso e ainda encontra numa escola e na sociedade uma dificuldade maior de diálogo, o desespero fica enorme para esse tipo de gente, para essas pessoas. E eu acho que quando eu falo esse tipo de gente, somos todos nós, porque todos nós, em certa medida, temos nossas questões, temos as nossas dificuldades, a dificuldade de lidar com aquilo que eu penso, mas não gostaria de pensar. Então, eu pensei em uma coisa absurda, eu tenho que dar um jeito de reprimir isso. E se eu não consigo reprimir e sei do que eu pensei, eu me sinto muito culpado. E aí, eu acho que essa frase que você leu, eu agradeço a visita. Infelizmente, eu não conheço quem me visita lá nas redes sociais, mas muito obrigado por me visitar por lá. Essa frase, eu acho que eu estava tentando dizer que a gente não é responsável mesmo por aquilo que a gente pensa. Eu não tenho como controlar aquilo que eu penso. Eu penso, pronto e acabou. O que eu controlo é o que eu faço com esse pensamento. Se eu vou para a ação ou não. Então, eu desejei beliscar o coleguinha, não tem problema eu desejar isso. O problema é eu ir lá e beliscar o coleguinha. Esse é o problema, né? Então, eu desejei... eu converso muito com pais, né, que acabam de nascer os filhos, de recém-nascidos, e uma coisa que é básico assim de trabalhar com eles é o arrependimento. Porque se você pega naquela primeira semana, se você tem um bebê que não dorme, no segundo dia, o pai e a mãe já se perguntam: eu devia mesmo ter tido esse filho? Né? Porque eu já estou numa situação de desespero aqui enorme. E aí, quando você aceita esse pensamento, né, esse desejo de não ter o filho, você também pode aceitar o amor que vem em sequência, né? E que pode nascer, então, a partir da aceitação e de lembrar que a gente ama e odeia as mesmas pessoas, porque o contrário do amor não é o ódio. O ódio está contido no amor, como bem nos lembra Melanie Klein, né? O contrário do amor, ele é a indiferença. É quando eu não ligo, eu desprezo totalmente porque eu nem vejo, né? Então a gente tem que acolher o ódio, todos os nossos sentimentos e pensamentos que passam pela nossa cabeça. Faz sentido? Total. Para mim faz bastante Todo. sentido. Eu acho interessante essa relação, né, de pais irresponsáveis com a criança. Tem a fase do exemplo, que o próprio Danilo já falou, que vai até os 9, 10 anos, Sim. só que todos nós somos imperfeitos, né? Então, nós temos os nossos problemas e a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo. Não sei se era mais comum no passado, mas muitas vezes a criança vem com uma curiosidade e o pai já, não, isso não é para você, isso não é para o assunto. Esse cuidado eu acho que precisa ter quando a criança tem alguma dúvida, quando ela pergunta alguma coisa, quando ela quer saber, para você não começar um problema ou não gerar um problema futuro, né? Exatamente. Sempre que ela traz qualquer
qualquer pauta que uma criança traz, você deixar de responder não vai fazer com que ela pare de pensar naquilo. Às vezes o pai fala, deixa para lá, isso não é assunto de criança, como antigamente, mas isso não fazia com que a gente parasse de pensar. A gente ia procurar, às vezes, em outras, conversar com uma irmã, com um colega, né? Naquela época não tinha rede social. E hoje ainda é assim, né? Se você não responder aquilo que a criança se interessa, os anseios, as dúvidas, os questionamentos dela, ela não vai deixar de se interessar, ela vai buscar essa informação em outras fontes que às vezes não darão as instruções devidas. Então, nada como a família, né, está atendendo e falando com a criança. Oi, Danilo. Me passou aqui pela cabeça, Débora, uma dica que é importante, assim, eu acho que os pais não precisam ter respostas para tudo, né? E eu acho que muitas vezes os pais falam assim, isso não é para você, porque eles não sabem como lidar com aquilo. E eu acho que é muito importante lembrar que você não precisa ter resposta para tudo e você pode dizer isso para o teu filho, né? Olha, vamos encontrar essa resposta juntos? Vamos dar uma pesquisada, vamos dar uma vasculhada, vamos perguntar, vamos entrevistar pessoas. Vamos, às vezes você não tem o que dizer, se é um tema tabu para você, você não sabe muito como falar, você pode falar, vamos conversar com sua professora, né? Dá um toque para a professora, como é que a gente pode abordar isso? Né? Eu acho que a gente não precisa ter respostas para tudo, né? Não precisa responder de imediato, mas não pode silenciar a dúvida. Chegamos à conclusão. Pode falar, Débora. Perfeito, é isso, né? Muitas vezes alunos também me faziam perguntas, às vezes que eu não sabia na hora, né? Aí eu acho que é tão simples, olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber, ou vamos procurar saber, mas não ignorar a pergunta, a dúvida da criança e do adolescente é muito importante. Abrir, né, para o debate, abrir para conversar, isso é... E nem sempre a gente tem mesmo, né? Porque criança às vezes faz umas perguntas para a gente que a gente realmente fica, né, em situações bem complicadas, mas claro, ter a tranquilidade de dizer, olha, não sei, vamos conversar, como o Danilo falou perfeitamente. Estamos chegando à conclusão, então, Paola, que se uma criança quiser debater um caso de LGBT, de racismo, de a pior maneira, ou ignorar ou atacar, tem que conversar sobre o assunto. Exatamente, exatamente. Primeiro é o acolhimento, né? De tentar, né, responder como o Danilo colocou. Eu não sei, a gente pode tentar, talvez, no caso da escola Níbel, eu acho que talvez não seja o momento da gente debater em sala de aula, mas acho que a gente poderia conversar, ou então fazer uma conversa com os pais, orientar de outra maneira. Eu lembrei, inclusive, de uma palestra que eu vi da Viviane Mosé, que ela disse que a gente não controla o pensamento, né? Quem controla o pensamento? Quando você acorda 3 horas da manhã, com aquele pensamento na cabeça, é você que está controlando o pensamento ou o pensamento está te controlando? Então, eu acho que essas questões, né, elas surgem, e aí aquilo fica ali te rodeando, te norteando, e um ponto muito importante que a gente tem hoje é o Google, né? Se os pais não responderem ou se não orientarem na resposta, muito provavelmente uma criança que já tem celular na pré-adolescência vai procurar no Google para tentar descobrir aquela resposta, e aquilo que vem é o que é complicado, que a gente estava falando do começo, né? De você ter que vasculhar, pesquisar, ter que observar para onde a criança está andando, justamente nessas dúvidas que não são respondidas e muitas vezes são ignoradas. Então, por isso que é importante a gente ficar atento, porque a gente consegue resolver pelo menos uma parte dos problemas de chegar a sites inadequados. Danilo, continuei na sua rede social, viu? Fiquei um tempinho por lá e aí eu pesquei mais uma pergunta que você fez e eu vou repetir aqui. Por que é tão difícil esse negócio de ser pais de adolescentes? Olha, muitas coisas, muitas questões, né? Eu acho que uma das dificuldades maior é que o adolescente joga na nossa cara uma coisa que a gente nunca queria ter visto, que o filho é para o mundo, né? Que a gente ouve desde tempos anteriores. E aí, quando o adolescente pega e fala, bom, não era para ser para o mundo, né? Então, tchau. Eu acho que essa é uma grande dificuldade. Outra grande dificuldade é que quando a gente concebe uma criança, a gente idealiza essa criança.
e, de repente, a gente tem que se encontrar com a criança real, né? Então, já é uma outra dificuldade enorme de se encontrar com um adolescente real, e não aquele adolescente que eu sonhei, que é estudioso, né? Que vai passar nas grandes faculdades e vai ficar rico e não sei o quê, bibibobó, todas essas fantasias, essas bobeiras que a gente fantasia para os nossos filhos, e que eles falam para a gente assim: essa fantasia não é minha, é sua. Te vira com a sua cabeça que eu me viro com a minha. Acho que essa é a grande dificuldade de ser pais de adolescentes, é, ou exercer a função parental, né, com crianças e adolescentes. E aí eu acho que uma outra coisa, né, o adolescente também vai deixando claro que, para aqueles mais desavisados, que deixaram de viver suas vidas em função da vida dos filhos, a água começa a bater na ponta do nariz. E aí esses adultos vão precisar começar a encontrar outros sentidos para a sua vida, que não ser só mãe, que não ser só pai. Vão ter que encontrar sentidos por conta própria, de novo, para suas próprias vidas, né? Então, também é uma questão muito difícil. Ser pai de adolescente ou de criança, enfim, exercer essa função parental não é brincadeira. Não é fácil mesmo. Não. Paola, você entende que o mundo está passando por uma transformação? Porque eu acho que muitos tabus eles já foram quebrados ao longo do tempo. Então, se a gente tinha no passado, a mulher tem que ser dona de casa e o homem vai sustentar, isso já passou. Hoje em dia, acho que, espero que ninguém pensa isso ainda. Mas outras questões, desde vulnerabilidade, enfim. Você acha que o mundo está passando por transformação? E pegando esse caso do LGBTQIA+, que a gente analisa hoje, no futuro, o respeito vai ser algo normal? Olha, eu acho que o mundo está em transformação o tempo todo, né? A gente costuma dizer que a história é cíclica, mas ela é em espiral, né? Então ela não dá a volta só em si mesma, mas ela vai numa crescente. Eu acho que tem muitas coisas que a gente tinha superado e a gente está voltando a ter. Eu, como eu disse, estudei escola municipal aqui em Campinas, né? Eu tinha um projeto que chamava Orientação Sexual, que era justamente para explicar até onde, o que era, como que funcionava o corpo humano, né? O nome pode causar um efeito traumático muitas vezes para os pais, né? Mas era um programa que reduzia o número de gravidez na pré-adolescência na escola que eu estudava, né? Tá. Então, era esse tipo de coisa a gente não vê mais. Então, eu vejo que isso é um retrocesso. Mas, por outro lado, a gente tem debatido mais a questão, quando a gente fala da questão LGBT, na grande mídia, né? Hoje você tem a grande mídia falando sobre isso, trazendo casais, naturalizando esses afetos que muitas vezes é criminalizado. Então, eu acho que a gente avançou por um lado, mas a gente retrocedeu em outro. Então, quando a gente fala de consumo, de internet, de televisão, de entretenimento, eu acho que a gente tem crescido, né? Tem até alguns super-heróis, inclusive, que são LGBTs, que são da Marvel, da DC, que são grandes editoras, e isso acaba facilitando esse debate com relação à causa na grande mídia. Mas quando a gente fala das escolas, a gente vê alguns programas que tinham no passado e foram caindo, né? Alguns programas e que foram diminuindo justamente porque a gente conseguiu avançar num ponto que era diminuir o número de meninas grávidas. Então, acharam que esse tipo de programa eram desnecessários. Ao invés de atualizá-los, acabaram com eles. Esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem muito essa questão. Mas quando a gente fala da pandemia, por exemplo, da mulher ser dona de casa, uma das coisas que mais aconteceu na pandemia foi fechar os postos de emprego para as mulheres. Então, elas voltaram a ser dona de casa, infelizmente, assim, não que o debate seja sobre isso, mas ainda fica a cargo da mulher o cuidar da casa, do idoso, das crianças, fazer comida, essa quádrupla jornada, né? Então, a gente avançou quando a gente fala de mulheres na liderança, espaço de poder, mas a gente retrocedeu porque os postos de trabalho femininos, né, foram os que mais foram fechados e os últimos que vão ser recuperados. Sobre a questão do racismo, eu acho que a gente tem avançado bastante. Quando a gente fala de cotas, né, que quando elas foram criadas era um momento transitório, mas, por outro lado, de novo, a gente tem a pandemia que fez com que os estudantes negros foram os primeiros a abandonar
as universidades, os que tiveram que abandonar muitas vezes o ensino médio para poder cuidar da família, né? Já que a gente tem os órfãos da pandemia. Então, eles também estão voltando para casa para poder trabalhar, ajudar a família. E aí a gente tem um momento de retrocesso. Mas isso, eu acho que a gente tem caminhado em algumas políticas públicas, mas infelizmente a gente tem retrocedido em outras pautas. Débora, como você vê a quebra de tabus que sempre aconteceu na nossa sociedade, às vezes com muita dificuldade, às vezes com mais facilidade, e como é que esse processo está acontecendo, porque nós estamos vivenciando algumas quebras. Gabriel, eu tenho um olhar assim, acho que um pouco diferente. Eu acho assim que nem sempre quando a gente coloca em pauta, por exemplo, o caso desse menino, eu não acredito que diminua o preconceito porque foi exposto esse caso. Tá. Na prática, eu não acredito que isso ocorra. Eu acho que diminui o preconceito quando a gente trabalha o respeito desde criança, na sociedade de forma geral, na família, na escola, em tudo. Mas quando você traz casos pontuais e coloca, eu acho que isso infla os dois opostos só. Tá. Só piora, eu acho. Quem é contra não vai deixar de ser contra. E vai ficar com mais raiva ainda porque o caso veio à tona e foi exposto. E quem defende fica mais bravo ainda porque houve o preconceito. Tá. Então, eu não acredito que esses boom, assim, essas notícias, assim, combate. Eu acho que elas são usadas mais como bandeira ideológica, política ideológica, Tá. para conseguir voto. Para mim, eu sou muito sincera em dizer isso. Para mim, é usado para conseguir voto, mas não para diminuir preconceito. Seja contra gênero, contra religião, contra raça, contra tudo isso. Eu acho que a gente tem que ter maturidade para trabalhar essas questões com amor, né? Eu acho que o que faz a diferença é você respeitar o próximo, como Deus ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. Não faça para o outro o que você não quer que faça com você. Eu acho que é isso que a gente tem que ensinar às crianças desde pequeno. Não faça, você gostaria de estar no lugar dele? Então, eu acho que é isso que muda a sociedade. Você ensinar, você educar o respeito desde pequeno. Então, eu acho que... Por isso que esses tabus, a gente não vê... eu não vejo que talvez piore ou melhore. Eu acho que as coisas ficam muito veladas, no campo do velado, mas quando aparece um fato, você vê que as coisas não estão tão bem resolvidas como às vezes a gente acredita que estivessem, né? Tá. Paola? Eu concordo com a Débora, principalmente quando ela fala que acaba inflando os dois lados, assim. Eu acho que esse caso, ele chegou na grande mídia, né, vários... o Hugo Gloss, que é um influencer grande, que é um militante da causa LGBT, acabou publicando, então ele acabou tomando proporções nacionais. Mas eu acho que esse tipo de coisa, assim, só o fato não resolve, assim, só a gente expor o caso não resolve, só a gente afastar a diretoria mediadora não resolve, assim, é o punitivismo pelo punitivismo, assim. Serve apenas como um exemplo para outras direções, mas assim, não que isso vai deixar de acontecer, a única coisa que muda o método, ela não vai ligar, provavelmente, para o aluno, né? Ela vai fazer de um outro método isso. Mas eu acho que é um momento que a gente tem que discutir, inclusive, essa questão que a vereadora Débora coloca. Como que a gente pode criar um ambiente escolar, já que a gente está tratando sobre esse caso, que seja mais respeitoso? Como que a gente pode criar crianças que sejam mais respeitosas, que não façam com o outro aquilo que elas não querem que aconteça com elas, né? Então, como que a gente faz, inclusive, com que os profissionais da educação, né, que estão ali atendendo as crianças, sejam mais respeitosos e mais inclusivos? Eu acho que é sobre isso, assim, o debate, de como que a gente tenta, neste momento, mudar esse ambiente escolar para que ele seja mais acolhedor como um todo. Né? Só o punitivismo pelo punitivismo não resolve nada, assim. É uma exposição, acaba
punindo. Então, eu acredito que uma das formas seja a gente mudar um pouco a formação dos profissionais, né? Ter a questão dos psicólogos e assistentes. Dentro das escolas podem ajudar bastante, inclusive, esses casos, principalmente não só para as crianças, né? Mas também para que isso seja para toda a comunidade escolar, para os pais, com a direção, com os professores, porque nós, né, fomos criados dentro de uma cabeça, dentro de uma criação que vai ali valorizar alguns valores mais, outros menos, né? Então, esses preconceitos que são embutidos em nós, quando chega na vida adulta, a gente acaba reproduzindo, a gente acaba passando para frente. E os professores, né, todos os agentes escolares, todos os seres humanos, não são livres disso. Então, como que a gente pode criar um ambiente escolar que, mesmo a gente tendo diferenças, a gente consiga aceitar o outro? Acho que é isso. E no meio de todas essas questões complexas, Danilo, nós estamos vendo uma pandemia, 1 ano e meio já em que milhares de famílias perderam entes queridos aqui no nosso país. Estamos passando por um momento muito complicado. Como que as crianças e os adolescentes, de acordo com os seus atendimentos ou de acordo com estudos, têm lidado e o quanto o futuro é preocupante com doenças que irão surgir por conta do que nós estamos passando agora? Bom, essa é uma questão, assim, de uma tristeza enorme, né? Por diversos lados e âmbitos que ela alcança, né? Mas vou falar disso, né? Dos adolescentes. É um prejuízo muito grande, né? Você privar um adolescente e uma criança do convívio social, né? Porque nós somos seres sociais, a gente se constitui a partir do grupo. E isso fica ainda mais evidente para aquelas famílias que não têm uma condição, não tiveram uma condição de criar uma estrutura, né, para que a educação continuasse de alguma forma, a interação com o grupo continuasse de alguma forma. Nós sabemos de crianças que não tiveram condição de ter o celular, por exemplo, para acompanhar as tarefas da escola ou alguma coisa do tipo. As escolas ficaram muito perdidas no começo e algumas ainda estão perdidas, tentando se encontrar, né, tentando construir algum ritmo de troca e tal. Agora, eu tive a oportunidade de acompanhar diversos adolescentes nesse período e ver o quanto alguns deprimiram muito, né? Porque só ficar na tela, no jogo, isso falando daqueles que tiveram possibilidade de ter aula, né? O que aconteceu com muitos da rede pública foi não ter aula, né? E não ter adulto para ficar junto em casa. Então, ficaram naquela situação daquele filme Náufrago, né? Totalmente Sim, isolados, com um exatamente. convívio assim, às vezes noturno, quando chegava algum adulto em casa. Então, foi uma situação assim, está sendo ainda uma situação de extremo desespero. Eu estou torcendo muito para que as aulas voltem após as férias agora no presencial, para que os alunos da rede pública, eu também sei de todos os riscos que tem essa volta, mas não dá mais, assim, não dá mais. Tem muita criança em situação de vulnerabilidade severa por conta da pandemia e que a sociedade, me parece que fechou os olhos para essas crianças. Essas crianças foram assim, não foram vistas, né? Foram deixadas de lado. A gente abriu o comércio, a gente cuidou minimamente da economia, mas não cuidou das crianças como deveria. A educação não foi prioridade e a gente vai ter, sim, danos muito prolongados, porque você interromper a educação de uma criança que está no processo de não só do conteúdo, mas do desenvolvimento emocional por quase 2 anos, isso a gente não tem nem como prever os danos que a gente vai ter e que a gente vai ter que lidar como país, que a gente não tem condição de saber quais serão os danos, porque danos a gente já sabe que teve.
né? O dano emocional, o dano do desenvolvimento, você interromper a educação das crianças, né? Provavelmente, eu não sei que tipo de dano que a gente vai ter, mas a gente vai ter danos econômicos, danos sociais, abandono, evasão das escolas, que já está em número altíssimo, e vocês, a Débora e a Paula, que trabalham mais diretamente nessa situação, sabe a dificuldade que é resgatar um aluno que desistiu da escola, né? Então, assim, a gente vai ter que trabalhar intensamente como sociedade para tentar reconstruir alguma educação para essas crianças que vão simplesmente abandonar os seus processos de alfabetização, de formação educacional. Infelizmente, a invasão escolar ela aconteceu nesta pandemia, né? Tema bastante pertinente, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Danilo Costa, psicólogo, pós-graduado em cuidados primários e secundários em saúde mental pela Unifesp, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e as suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite, Gabriel. Estou, sim, disponível para mais conversas. Eu queria dizer que as palavras da Débora e da Paola foram valiosíssimas. As últimas considerações, eu fiquei aqui encantado de ver a condição e o preparo das duas para falar desses assuntos tão delicados. É emocionante. Desculpa, gente, eu me emociono, porque não é uma coisa muito comum de se ver. A gente luta tanto, né, para ver políticos engajados dessa forma, e é realmente emocionante de ver o preparo que vocês duas têm. Muito obrigado por cuidar das questões políticas com tanto amor. E essa emoção é válido porque é a sensibilidade, né, que o tema foi tratado aqui. Então, agradeço novamente as palavras da Danilo Costa, assina embaixo. Débora Palermo, presidente da Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude da Câmara de Campinas. Agradeço a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que aqui foram trazidas. Farei o convite novamente e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, eu que agradeço, Danilo, né? Fiquei muito feliz de te conhecer também e maravilhada com as suas colocações, viu? E a gente segue trabalhando, né? Por uma sociedade mais respeitosa, mais justa, mais digna, né? Principalmente, como eu sempre digo, para as nossas crianças, né? Que devem ser prioridade absoluta na aplicação da política pública, né? Na destinação de recursos, para que a gente melhore. Não tem como melhorar se não cuidar desde lá do ventre, né? A gente só muda assim. E a gente deve ter esse respeito, né? O que eu sempre falo, que as crianças e os adolescentes, eles merecem o respeito e a dignidade. Eu não admito que ninguém use uma criança como instrumento de bandeira ou de qualquer outra forma de barulho, né? Eu acho assim, criança e adolescente, eles estão em desenvolvimento, em formação, e deve ser tratado como eles estão, nessa condição, com respeito. Muito obrigada, Gabriel. Nós aqui agradecemos, vereadora Paula Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara de Campinas. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do seu tempo, por todas as informações que você passou aqui para a gente de um tema tão relevante. Farei o convite novamente para você participar aqui do Questão de Ordem e as suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito o convite por estar aqui hoje. Quero agradecer você, Gabriel, agradecer a vereadora Débora Palermo, o Danilo, que trouxe uma visão enquanto psicólogo que eu acho que é fundamental, que a gente precisa ter nesse caso, né? E olhar sempre não fazer com que essa vítima se sinta ainda mais culpada, porque uma das coisas que tem acontecido, né, ao longo desse período, justamente por esses dois extremos que a vereadora Débora e eu colocamos aqui, é que você tem um lado que está super acolhedor e o outro lado que está atacando demais. Então, assim, esse pêndulo, né, que você vai nesse vem e vai, é muito complicado. E ter a visão de um psicólogo sobre tudo isso é importantíssimo para que a gente tenha, inclusive, a consciência de como que a gente tem que tratar esse caso. Porque
É um caso que foi exposto na grande mídia, sinto muito da maneira que foi feita, mas ele é um caso que a gente pode começar a refletir sobre esse ambiente escolar, se ele é inclusivo ou não, né? Que nesse caso não foi. Então, esse tema é fundamental. Quero agradecer a sensibilidade de todos os funcionários da casa pela temática. Acho que é importantíssimo a gente debater isso aqui dentro da Câmara Municipal de Campinas, já que ele aconteceu aqui na cidade de Campinas, e dizer que contem comigo no que for necessário. E, Danilo, você, no seu trabalho, quero que você tenha muito sucesso e consiga orientar muitos pais, adolescentes, crianças que estão passando por esse momento de dificuldade na pandemia e conseguem encontrar em você também um respiro, uma nova vida. Sim. Gente, são muitas questões, né? A gente passa por tempos e a gente que está no contato direto com os pais, com as crianças e essas questões, né? Você vê assim a urgência desses temas, né? E como a gente tem que se unir socialmente e o quanto é gratificante ver pessoas assim engajadas. Esse papo que a gente pôde ter aqui hoje é uma coisa que foi uma experiência emocional muito incrível, assim, interessante de poder ver que a gente tem sempre esperança e tem muita gente engajada na luta, né? E eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído para este debate sobre os pilares. Qual que é nós, como sociedade, o papel que nós devemos ter enquanto um caso de preconceito? Pais responsáveis, a criança, a importância da educação, das escolas no nosso município e em todo o país. Então foram essas questões que nós abordamos aqui, espero que a gente tenha contribuído. Questão de Ordem fica por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau!